Mas que fase que tá o Corinthians, hein? O presidente impeachment, ele não tem dinheiro pra marmita. Aí é uma coisa impressionante, não tem dinheiro pra gasolina só pra começar o programa. Que fase que nós estamos, Corinthians? É o seguinte, ó, eu tava no jogo ontem, é impressionante. Ô torcida que não sabe vibrar, hein? Ô torcida que cobra o time de um jeito que não pode, hein? Ô torcida que não vibra junto com o jogador do Palmeiras. Os caras estão aí 5 anos, 10 títulos. 10 títulos. É uma coisa impressionante o Palmeiras. Ah, os caras vaiando, os caras não jogam junto. Mas a torcida do Corinthians, mesmo com tudo que acontece, é Tadala, é remédio pro cara ficar forte, é remédio pro cara crescer o cabelo, é o remédio pro cara enrolar o cabelo, é remédio pro cara ficar tinindo. Vocês precisam de alguma coisa do Corinthians, irmão. Toca o hino do Corinthians, Cascão. Pra esses desgraçados, cambada de lazarento, que não acredita no Corinthians. O Corinthians é o Corinthians, irmão. Não tem time no mundo igual o Corinthians. Isso é brincadeira, rapaz. Pô, os caras aí, Abel, muito obrigado, Abel, de você mexer mal no time, de você tirar o Vitor Roque, de você tirar o Facundo, de você aplaudir a torcida do Palmeiras, porque não pode mexer com você, né? Ninguém pode falar nada de você, porque se falar de você, você acha que você é Deus. Você acha que você manda no Palmeiras. Não, senhor. O Palmeiras existe por causa da torcida. E se não fosse a torcida do Corinthians, o Corinthians não sei se tinha acabado. Já tinha. Mas poderia estar na segunda divisão. Você não abre a boca, Souza, porque o seu time também tá numa merda total. Vocês não se roubaram, não quero nem saber. Roubaram o quê, Souza? Que roubaram, rapaz? Vocês têm um goleiro que ele é meia direita e quer bater peso. Você fica quieto, Souza. Você não abre a boca. Vai lá no pó de pau, vai lá pro inferno, vai pro raio que te o parta. Entendeu? Essa que é a parada. Aí, obrigado, Abel. Ó, no momento que o Palmeiras tava mais consciente, 6 escanteios do lado direito, ele tira o Vitor Roque. Obrigado, hein? Talvez você tenha assistido, né? Talvez você tirou o centroavante da Leila, né? Que não foi você que contratou, né? Que, por sinal, ainda desprezou o Corinthians ainda quando perde. É impressionante, você não sabe o que é o Corinthians, irmão. O Corinthians é isso aí. E se perde pra vocês, sabe o que acontece? Continua a mesma coisa, irmão. Continua o Corinthians, Corinthians. Mesmo devendo pro padre, devendo a água, devendo um raio pro parta, não tem preservativo. Mas os caras têm um cartão corporativo que ele compra aqueles negócios. O Corinthians é o Corinthians, irmão. E que, por sinal, no jogo de ontem, eu tava lá no Allianz Parque. Queria agradecer a receptividade. Eu fui muito bem tratado, essa é a verdade. Com educação, foi muito legal estar lá. Foi maravilhoso. Toca o hino do Corinthians! Toca o hino, Thiago! Pode tocar, Cascão! Desgraça! Campada de desgraçado! Vocês não sabem o que é ser Corinthians, irmão. Vocês não têm ideia o que é ser Corinthians. Porque nós sofremos de um jeito. O Rosinei estava ali. Eu falei, Rosinei do céu, o que aconteceu ontem? Aconteceu que o Hugo não pegou na bola. Só uma defesa do chute no segundo tempo. Acho que foi do Felipe Anderson. Felipe Anderson. Uma bola só. Ó, ontem, se você pegar o que o Mateuzinho jogou ontem, de novo, e o Souza vem falando, é uma coisa impressionante. É o outro Mateuzinho, cara. Não é o Mateuzinho que a gente conhecia, é o outro. E vem de quem? Do Dorival Júnior, irmão. Que é um baita de um cara que fez um ambiente bom. Aí você pega os 2 zagueiros. Pelo amor de Deus. O que os 2 zagueiros jogaram nos 2 jogos do Corinthians e do Corinthians e Palmeiras. É impressionante, André Ramalho e o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique participou dos 2 gols. Fez um e participou do gol do Bidu. Que, por sinal, o Everton, eu não sei o que acontece com o Everton, goleiro do Palmeiras, porque ele treme, tem que usar de fralda, porque você tem medo. Você tem medo do Corinthians, ele tem um medo incrível. Aí você pega o Ranieri, pra mim, o craque do jogo. Pra mim, foi o cara que arregaçou, que jogou 2 muito. Jogos. O Garro, 2 jogos. Os 2 jogos. O Garro, ontem, é outro jogador do que foi visto no primeiro. Correu, desenvolveu, foi pra dentro, participou dos gols. Dos 2 gols o Garro participou. Bateu o escanteio e bateu a falta. Eu não lembro quanto que eu fiz isso aqui, mas deve ter sido, não sei, alguma coisa que eu fui de pepa aí. Olha lá, foi no Chelsea, pô, olha lá.
É verdade, do Chelsea. E aí, meu irmão, aí você bota o Will Alberto, jogou bem? Não, mais ou menos. O Memphis sentiu... Meu irmão, o que o Corinthians fez ontem é uma coisa impressionante. Agora, vai continuar fazendo isso? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu só sei que o Corinthians correu, desenvolveu, os caras receberam o pagamento antes. E que faz parte do jogo. Era pra sair hoje o pagamento. Quantas vezes a gente que jogou, a gente não recebeu o bicho dobrado? O Juvenal Juventus pagava em dinheiro pra vocês no vestiário. Você ganhou cavalo, você tinha que ter comprado uma égua. Você já viu égua no barranco? Não. Você não sabe o que é égua no barranco. Você nunca teve vontade de ter uma égua no barranco? Não. Souza, você não viveu, Souza. Você não sabe o que é isso. Você nunca brincou nunca com uma égua no barranco? Não. O Veloso é monstruoso, não. O Veloso é o cara nessa parada. Não. E aí, é eu tava ontem lá, ó, que Antônio estádio Costa. bonito, hein? Que estádio bonito, Allianz Parque, hein? Parabéns, eu lembro. Aí, eu tô lá e eu tô vendo as coisas, que eu cheguei 4 horas da tarde. Ô, desgraça, Lazareto. Cheguei 4 horas, Veloso. 4 horas Saí 2 horas da manhã. Tem que abrir o Allianz Sim, Parque. abriu, eu entrei. Eu disse, o que tá fazendo aqui? Eu falei, vou fazer jogo. Não, até dormi lá. Obrigado, pessoal do Amazon Prime. É o seguinte, e aí, meu irmão, eu vi o Felipe Melo lá. Que, por sinal, eu nunca falei que o Palmeiras é M. Eu nunca falei que o Palmeiras é B. Eu nunca faltei com respeito com o Palmeiras em toda a minha vida. Em nenhum momento. Eu tiro sarro, eu vou pra dentro, eu sou sarcástico, mas eu nunca faltei com respeito. E esse cara que trabalha na Globo, e que foi lá, recebeu lá, e falou um escarcel, dá dentro, e pode falar de mim a hora que você quiser ir na Globo, irmão. Você virou comentarista, não virou? Então, se você virou comentarista do fechamento, aí vai, pega o microfone, arregaça com o Corinthians, deixou os jogadores nervosos na hora da... Eu sei disso. Pilhou todo mundo lá, pilhou na hora que pegou o microfone, pilhou também ele, 4 expulsões. Como é que pode o auxiliar do auxiliar ser expulso? Como é que pode o outro querer bater no Gustavo Henrique? Meu irmão, como é que pode o auxiliar querer agredir um jogador? Isso é um absurdo. Isso é falta de respeito. Mas é o respeito que muitas vezes eles querem o respeito. Eles querem o respeito que não quer que você critique, que você critique, e que você que é ídolo pra cacete, que você não pode criticar. E não tem essa aqui comigo não, irmão. Mas não tem mesmo. Aí vai, fala lá esse time de M. O Corinthians é time de M. Você foi outro dia lá. Pagou pau, ficou sentadinho lá, não falou nada, ficou com medo. Lá no Corinthians. Sim. E vocês da Globo, vocês mesmo da Globo aí, você acha justo isso? O cara chegar e falar com um time M, pra torcida toda, pra incentivar isso. É legal. Agora, se é o Neto que fala, que sou eu, que vagabundo, né? Que ser vergonha, né? Como é anti-palmeirense, né? Gozado isso, né? Se ganha o jogo, parece que vira herói, né? E aí, ó, o jogador dá cabezada na cabeça do José Martins. Por que vocês acham? Coloca aí, Cascão. Bota aí. Vamos lá. Tá aí ou não? Se não tiver... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante. E o Craque Neto abriu o programa aí, Os Donos da Bola, numa felicidade incrível. O Craque Neto foi a loucura com a vitória do Corinthians pra cima do Palmeiras no Allianz Parque por 2-0 e eliminando o seu arquirrival das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando aí, fazendo uma análise tática da partida entre Palmeiras e Corinthians. Lembrando que no primeiro jogo foi na Neoquímica Arena, o Corinthians acabou vencendo o Palmeiras por 1-0, um jogo extremamente difícil, um jogo que as duas equipes elas foram muito iguais, uma marcação muito acirrada, né? Jogando os dois times bem fechados, bem compactados, e ontem não foi diferente. A Dorival armou um time muito bem armado. Dorival acabou, para mim, dando um nó tático no Abel Ferreira, né? Porque o Corinthians teve uma base de sustentação. A nossa defesa,
para mim ela foi, nesses 2 jogos, extremamente perfeita. O Memphis, o Carrillo, né, e o José Martins, infelizmente, deixaram a torcida do Corinthians preocupada, porque acabou se machucando e hoje os jogadores passarão por uma avaliação médica, né, para saber se é lesão de grau 1, se é lesão de grau 2, se é de grau 3, quanto tempo eles ficarão fora dos gramados, ou se no próximo jogo já todos estarão novamente jogando, foi só mesmo uma luxação naquele momento, uma dorzinha a mais aqui e acolá, né? Mas o Corinthians vai avaliar e acredito eu que, né, até a noite já sai essa avaliação a respeito dos jogadores do Corinthians. Mas ontem, para mim, no primeiro jogo, Ranieri foi o melhor em campo. Ranieri jogou muita bola. Foi aquele cara que me fez lembrar o Ralf, que era conhecido como Pitbull, porque jogava muito, desarmava, cabeceava. Então, um baita jogador. Ranieri, mais uma vez, foi perfeito, marcou muito bem, não deu espaço. Maurício não tem como fazer nada. Depois que o Maurício entrou, o Veiga também não fez nada, né? Corinthians foi um time muito bem armado, sistema defensivo. Acho que o trio Garro, Memphis e Yuri ainda ficaram devendo nesse jogo, mas eu vi um crescimento desse trio do primeiro jogo contra o Palmeiras para esse segundo jogo. Principalmente quero destacar aqui o Rodrigal. O Rodrigal jogou muita bola ontem. Muita bola. Desmarcou, marcou, passou, tocou, cruzou, bateu um escanteio perfeito na cabeça de Gustavo Henrique, onde o Corinthians acabou fazendo 2-0. Então assim, o Garronte apresentou para jogar. O Memphis, e infelizmente saiu machucado, né? E Yuri também foi um jogador que não se apresentou muito. Então do trio ontem funcionou o Garro. Do trio na Neoquímica Arena não funcionou nem o Garro, nem o Memphis e nem o Yuri Alberto. Ontem o Rodrigal já funcionou. Você vê que quando a jogada do Corinthians passa pro pé de Rodrigal. Ontem ele já fez grande jogada, já bateu no gol. Foi muito importante para essa vitória do Corinthians, jogando contra um arquirrival muito extremamente qualificado. O time Palmeiras é muito bom. O time Palmeiras tem uma qualidade incrível. O Corinthians acabou eliminando o Palmeiras. Para mim, eu sinceramente achei que foi de forma até fácil, porque eu esperava um jogo mais difícil, um jogo mais truncado, um jogo mais duro, mas não houve. Até porque o Corinthians mostrou essa vontade, essa determinação no próprio treino, na terça-feira, fazendo a preparação para enfrentar o Palmeiras, onde o Félix Torres e Memphis Depay acabaram se estranhando. Só não chegaram à via de fato porque chegaram a turma do deixa disso. Então, uma vontade incrível, né? E o Palmeiras, Dorival, né, sabe muito jogar essas competições chamado Copa, né? Porque o Corinthians tem um belo de um time, mas não tem um belo de um elenco. Então, para jogar um campeonato de pontos corridos, você precisa de ter um baita de um elenco. E hoje o Corinthians não tem, mas tem um bom time. Então, Copa é um campeonato de tiro curto. Então, o Corinthians tem chance de ir longe nessa Copa do Brasil. O sistema tático que o Dorival montou nesses 2 jogos foram excelentes, né? Martins joga demais, cravou aí a expulsão do Aníbal Moreno, que é outro jogador também muito bom, sabe o que tá fazendo com a bola. Aí acabou prejudicando o Palmeiras. O Palmeiras não estava mal no jogo, mas quando o Aníbal Moreno foi expulso, o Palmeiras deu uma caída e o Corinthians começou a tomar conta do jogo. Você sabe aonde o Corinthians cresceu mais? É quando o Palmeiras, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, sacou o Vitor Roque, tirou o Vitor Roque. Aí acabou, o Palmeiras perdeu a ofensividade. Porque, na minha opinião, do time palmeirense, quem estava melhor em campo no primeiro tempo era o Vitor Roque. Vitor Roque estava buscando a bola, chegando, driblando, passando, entendeu? Vitor Roque deu trabalho à defesa do Corinthians. É que ele estava muito bem marcado. Mas o Facundo Torres, quase não estava jogando, entendeu? Flaco Lopes entrou no lugar do Vitor Roque no segundo tempo, né? Voltou já pro segundo tempo. O que o Flaco Lopes fez? O Flaco Lopes não tocou o pé na bola. Então, eu acho que Abel ontem se perdeu, tirando o Vitor Roque. E aí o Aníbal Moreno foi irresponsável, né? Nós temos 32 câmeras no estádio. Você acha que vai passar alguma coisa sem a arbitragem ver? Se o árbitro não vê, porque o Daronco tá de olho.
Só que na hora que ele autorizou o escanteio, o que ele faz? Eu vou olhar na batida da bola. Ver se não passa atrás da linha do gol, entendeu? Quando o Aníbal Moreno percebeu que ele estava olhando para a bola, o Daronco, ele foi e deu uma cabeçada propositalmente em José Martínez, onde a arbitragem chamou e causou a expulsão do jogador, né? O Abel tem que controlar mais o ânimo dos jogadores, né? O Palmeiras não tá jogando bem e quer ganhar só na tal da determinação, precisa mostrar qualidade, né? O Abel é um bom treinador, mas dessa vez o Dorival Júnior deu um belo chapéu, deu um belo nó tático, né? A torcida do Palmeiras perdeu a paciência, porque o Corinthians começou a colocar o Palmeiras para dançar na roda, toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá. A torcida do Palmeiras começou a chamar a Abel por um nome que eu não posso falar aqui no canal do YouTube, certo? Mas a Abel, de forma irônica, bateu palmo para a torcida do Palmeiras. Depois a torcida acabou criticando a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e também sobrou para o jogador. Lembrando que na terça-feira, a torcida do Palmeiras levou cestinha para os jogadores do Palmeiras, levou cestinha de alimento para Abel Ferreira. Então, assim, isso aí deixou o time do Palmeiras perdido em campo. O Palmeiras não fez nada. A realidade é que o Corinthians foi, para mim, bem melhor nos dois jogos contra o Palmeiras, tanto jogando na Neoquímica Arena, quanto jogando fora de casa. O Palmeiras era favorito, né, para a imprensa, né, e o Dorival vivia uma instabilidade muito ruim no Corinthians, perdeu para o São Paulo, o Dorival tirou o Memphis, e aí houve uma crise, gerou uma instabilidade muito grande, mas nesses dois jogos o Dorival foi perfeito, Dorival para a Copa é especialista, e Corinthians tem chance de ir longe nessa competição. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram, não gostaram? O craque Neto tem razão aí de criticar Felipe Melo, que acabou dando uma palestra pro jogador do Palmeiras, né? E chamando o time de Corinthians de M, chamando a torcida de M. E craque Neto acabou tecendo duras críticas contra Felipe Melo. Vocês acham que o craque Neto tá certo ou não? Qual que é a sua opinião? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.